crescer e aprender como se nasce o amor. Olá, estamos de volta com mais um podcast dos Seis Gatinhos em parceria aqui com o Grupo Mais Expressão e vamos falar de um assunto, gente, que é muito interessante, que é um assunto voltado para a preservação do patrimônio, voltado para cidades que agregam conhecimento para as crianças, como que a arquitetura e o urbanismo pode ser voltado para essa questão da cidadania, da educação. E eu recebo hoje o Ricardo e a Gabriela, que eles são arquitetos e urbanistas. Muito obrigada a vocês dois pela presença. Obrigada, muito obrigada por estar aqui hoje. É uma alegria poder ver um projeto tão legal e poder estar aqui para falar um pouquinho também sobre patrimônio. Que delícia. Já quero começar com vocês, contando para vocês que eles são responsáveis pelo projeto que está acontecendo aqui em Indaiatuba, que são os Guardiões do Patrimônio. Conta pra gente um pouquinho como que é esse projeto, o que ele pretende. Então, esse projeto foi feito através do termo de fomento do CAU-SP, é o nosso órgão, né? Regulador, assim que seria? Isso, o CAU. E ele lança ele lança editais para que nós, como arquitetos, junto com a OSC, a gente está junto com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos daqui da cidade, e nós pensamos num projeto para cá voltado para as crianças do 4º e 5º ano do ensino municipal. Uhum. Então, nós estamos atendendo cerca de 6 mil crianças. Olha, bastante. De 28 escolas aqui. Elas são fantásticas, desde março até novembro. Tá. O projeto ele se encerra em setembro desse ano, mas só que, para a gente atender a todas as crianças, a gente falou, junto com a secretaria, que nós atenderíamos até novembro todas as crianças para ser igual para todos, né? Uhum. E tem um objetivo também das crianças identificarem o que é o município, desde pertencimento, identidade, e em paralelo a gente está fazendo também um inventário aqui da cidade do patrimônio histórico-cultural. Uhum. Então a gente entende o que as crianças sabem sobre patrimônio, no olhar delas. Eu gosto de contar essa história que é fantástica, que dentro do currículo escolar eles têm uma aula que é justamente sobre aprender sobre tablet. Uhum. Então eles usam lá o tablet e eles fizeram como se fosse um formulário que a gente desenvolveu para que eles pudessem expressar o que eles sabem sobre patrimônio. Uhum. E uma das crianças falou assim: eu quero preservar o mercadinho da esquina onde minha mãe e meu pai vão para comprar comida para nós. Olha. Porque se esse mercadinho acabar, acaba a comida dentro de casa. Então, eu acho fantástico essa forma, essa a participação colocação. deles, né? Essa percepção, né? Sim, de que aquilo é importante. Que aquele mercadinho é a fonte da comida dele. Então, ele é muito importante. Então, a criança, ela demonstra essas noções urbanas de uma forma diferente, né? Nós, como os adultos, olhamos para o espaço urbano de uma forma um pouco viciada e, às vezes, até pelo carro, né? É verdade. Um pouco de um destino, aí que você cancela o caminho inteiro, chega no outro. Uhum. Então, a criança, ela demonstra essa percepção urbana aos poucos, né? Então, ela vai percebendo o que é andar na rua, o que é a calçada, as dificuldades que ela tem, a acessibilidade mesmo do espaço urbano de uma forma diferente que a gente. Então, eu acho que a melhor forma da gente construir uma cidade é ouvindo as crianças. Então, vocês abriram essa participação deles, para eles Isso. darem opinião a respeito de patrimônio. Tá. Porque, assim, infelizmente, na nossa correria do dia a dia, as crianças acabam não sendo ouvidas. Sim. Então, dentro dos espaços que a gente tem com elas nos passeios, e esse primeiro contato nas escolas, é para a criança falar. Então, ao longo dos passeios do 4º e 5º ano, a Gabriela fica no 5º e eu fico no 4º. Vocês vão pessoalmente? Vamos lá bater o papo? pessoalmente. Ah, Nós que vamos, legal. assim, bem... Bater o papo com as crianças ali. É que assim, o do 4º ano é um pouco diferente do 5º. Tá. O 5º ano eles vão no Museu da Água, então eles têm todo o contato com o ambiental, com a preservação do meio ambiente, né? O Museu da Água, ótimo por conta disso. E no final tem a dinâmica do Guardião, que é para achar um monte de peças, são 6 peças, e assim eles acham o baú. Tá. O baú dentro está o distintivo do Guardião do Patrimônio. Que legal. E Deixa aí, eu mostrar pro lá pessoal. eles têm o QR Code, que aí tem todos os produtos ali, desde cartilha, tudo. Tudo que a gente desenvolveu vai estar lá. Então vai estar a animação que a gente está desenvolvendo. Vai ter também um inventário final para as crianças colocarem o nominho delas e aí colocar um barbantinho, né? Ficar como se fosse um guardião mesmo. E aí, no final, a gente vai entregar para elas esse mapa. Isso. Que aí, esse mapa, ele
é o trabalho delas, basicamente, né? Porque Então, elas participaram, né? Não deixou de Exatamente. ser Ele é um inventário participativo. Então, a gente Tá. contou com a participação delas, da população. Então, a gente faz questão de entregar esse trabalho para elas, né? No final. Então, elas vão receber um mapa também. E é disso interessante, tudo. Gabriela, porque a criança, a gente sente muito isso, né? Eu que sou mãe e vocês que convivem com crianças, que quando ela sente que ela tá pertencendo àquilo, que ela fez parte daquele processo, ela valoriza mais, né? Sim, Porque sim. foi ela que botou o dedinho ali para ajudar vocês nessa construção. Exatamente. E nesses passeios, a gente tem essa oportunidade de dialogar um pouquinho com elas, né? O quinto ano, por mais que pareça que o quarto e o quinto ano, né, são séries muito próximas, Tem o suas diferenças. diálogo é bem diferente. O quinto ano, ele consegue dialogar com a gente sobre material, imaterial, essa compreensão de, o material eu encosto, o imaterial eu não consigo pegar. Então, eles conseguem ter essa percepção um pouquinho do cultural, então a gente fala um pouco de etnia com eles também. Tá. Então, eles conseguem aprofundar esse conhecimento. Então, e a gente fala, desde o patrimônio até não jogar lixo na rua, não riscar a carteira. né? Cidadania como um todo, né? Como Exato. você está convivendo numa cidade. Você tem que Exatamente. cuidar dela. A gente lida com patrimônio, com certeza, histórico, cultural, classicamente pensando na arquitetura, mas também nesse lado de nosso patrimônio, de nossa cidade, né? Então, alguém tem que passar isso para eles. Sim. Né? Como que a gente se desenvolve, cresce ouvindo o que é importante para nós, né? Como que a gente desenvolve essa percepção de que a cidade ela é importante para mim, aquela pracinha que eu gosto, aquela casa, aquele mercadinho que eu vou, eu acho ele tão importante para mim. Então, como que a gente garante que essas coisas que fazem parte do nosso dia a dia continuem ali existindo, né? Fazendo outras pessoas felizes. E é até no seu interessante, dia a dia. assim, como né, nosso olhar enviesado para uma construção, um parque, algo como arquiteto, como a Gabriela falou, nosso olhar é um pouco vicioso. Então, a gente tende a reparar muito em detalhes e, às vezes, no nosso cotidiano, acaba passando despercebido. Sim. Né? Então, para a criança, é maravilha, eu estou entrando aqui e, ok, vou passear, não vou perceber os detalhes, não vou perceber o entorno. E aí, quando a gente faz o passeio com elas, principalmente com as crianças do quarto, como é o contato todo, desde a estação ferroviária até o casarão, eles passam por vários locais. E aí tem aquela praça monumental que é da Igreja da Matriz. Né? Então eu falo assim, gente, olha só isso aqui. Elas ficam paradas assim 1 minutinho e meio. Tá. Que depois de 2 minutos não tem como. Mas aí fica parado 1 minuto, repara e tudo mais. Nossa, olha só. Elas isso conseguem aqui. observar coisas que talvez elas não teriam observado, é Exato. isso? Então, assim, É a forma como a gente conduz, né? A criança, ela tem um processo de aprendizagem, né? Então, esse processo, ela tem essas etapas, que eu vou resumir de uma forma bem rápida, mas ela tem uma etapa de aprendizagem de ela primeiro precisa de uma explicação, de uma Tá. contextualização que é aquilo. Depois ela precisa de um ânimo, ela precisa se animar para Pra se interessar por aquilo. Então, ela Isso. precisa passar por uma excitação. Tá. E depois uma conclusão. A criança precisa dessa conclusão, isso é muito importante para ela. Um desfecho, assim, Ela daquilo. precisa. Assim, da mesma forma como a gente cria histórias, né? Histórias infantis. Começo, tem- meio e fim, né? Tem que ter uma... Exatamente. Esse começo, meio e fim numa história para uma criança, ela é muito importante. Porque ela primeiro contextualiza uma história infantil. Ela primeiro contextualiza o que está acontecendo com aquele personagem, quem é aquele personagem. Depois ela vem trazendo um ânimo, um suspense, tem alguma coisa que tem acontecendo no meio dessa história ali pra criança, pra aprender Se interessar, E aí né? precisa concluir essa história. Porque a criança, eu acho que o processo de conclusão pra criança é o mais importante pra fixação do conteúdo. Sim. Então, a gente faz isso durante o passeio com elas. De forma, às vezes, rápida, como essa experiência de observar a igreja, observar a umas 2 arquitetura. horas dos passeios. Não só passar por ali, mas observar aquilo. E no passeio como um todo e no projeto como um todo. Então, dentro do passeio, primeiro a gente contextualiza, somos os guardiões, chegamos ali e a gente se apresenta. E aí, durante o passeio, a gente vai animando eles, porque ser guardião é muito legal. E aí, eles passam por um processo, depois, uma dinâmica de montar o quebra-cabeça, de conseguir abrir o cadeado. Então, é uma conquista que eles têm para essa conclusão de se tornar um guardião. E eles saem dali com essa missão de ser guardiões e de cuidar da cidade. Nossa, muito legal. E quantos encontros, assim, como que é mais ou menos essa dinâmica nas escolas? Então, a gente, nas escolas, quem fez a dinâmica foram os professores. Tá. Porque a gente vai até as escolas entregar um mapinha para eles, que eles elaboraram, assim, conforme o que eles Dentro do falaram. encontro ali que vocês fizeram, os primeiros encontros? Isso? O primeiro encontro, que foi esse do tablet, eles pontuaram alguns locais. Ah. Então, nesses locais,
fora a nossa pesquisa, Aham. esses locais a gente vai colocar como se fosse um símbolozinho do guardião que eles pontuaram. Tá. Né? Então, são vários locais, além dos que já são pesquisados. Lembra de alguns? Igreja, Aham. obviamente dentro da pesquisa sim, mas Deles, assim, Casarão, que eles citaram, assim? Museu da Água, Parque Ecológico. Exatamente. Não, a gente não vai colocar um mercadinho que o menino colocou, mas Muitos espaços contemporâneos, né? Entendi. E aí isso gera uma percepção pra gente, pra gestão, Tá. que é uma outra análise que a gente gera também nesse Isso. trabalho. O que as crianças entendem que é patrimônio da cidade. Porque a gente explica pra elas. É histórico, é contemporâneo, é cultural. E aí, o que é pra você? E aí elas contam pra gente. Entendi. E isso é patrimônio pra mim. Aham. Então a gente vai conseguir mostrar pra gestão também, ó, as crianças estão enxergando que isso aqui é patrimônio. Legal, E porque muita- ajuda também, né? Exatamente. Exato. Então o que já tem se desenhado na nossa pesquisa é muito a área central. Tá. Porque geralmente é uma facilidade para as gestões, né, de todas as cidades lidar com o patrimônio da área central. Sim. Eles estão próximos, então apresentar para as crianças é bem mais fácil. Mas a gente demonstra que, ó, as crianças estão enxergando só isso aqui. Será que lá no futuro a única coisa que a gente vai ter preservada é essa área? Entendi. Então o que a Pra gente tem que expandir mais. O primeiro Exatamente. E o contato- turismo, ele entra nessa dinâmica. Como que a gente faz o turismo para quem tá chegando na cidade e para quem é da cidade? o primeiro contato que a gente teve aqui foi, acho que como nós somos de Jundiaí, nós viemos por Itupeva Tá. e entramos por Itaici. Uhum. Itaici, quando a gente chegou lá, porque nosso primeiro contato foi conversando com a diretora, a Jo, que tava no dia lá do... Tava lá com a gente. que A gente tava se no encontrou dia. anteriormente, daí batemos papo e Isso. descobrimos esse projeto maravilhoso, tá, gente? E aí, eu perguntei pra ela, nossa, Itaici é uma cidade? Não, é um bairro Sim. aqui de Indaiatuba. E aí ficou muito claro que muitas das vezes o foco das pessoas é preservar a área central. Tá. Mas o desenvolvimento também da cidade veio também pelo ciclo envoltório dela. Como Elvésia, o pessoal acaba esquecendo. E tem tanta coisa, né? Tem tanta muita coisa importante. Tem fazendas de 1870, entendeu? O tio da Sérgio do Amaral ficava aqui próximo, lá do Vale Verde. Então, assim, tem muita história aqui. Que Muita às vezes a riqueza pessoa inexplorada, talvez. foca, às vezes, só no centro. Então, a gente gosta de sempre de trabalhar com as crianças. Olha só, tem isso aqui, mas tem muito mais. Né? As crianças lá da escola de Itaici comentam da estação, não do centro, mas lá da estação de Itaici. Ah, sim, que virou patrimônio, Isso, gente, que tudo, né? Exatamente, que são muito mais próximos delas, né? Então, Faz parte da rotina delas, É. né? Um Elas espaço tão vendo cultural. ali, Exatamente. Exatamente, que é outra coisa do tema do patrimônio. Como que a gente mantém a preservação de algo? Porque a gente sabe que é bem custoso financeiramente manter algo em pé. Quando que isso torna custoso? Quando não tem uso. Porque o uso faz com que as coisas se mantenham. Por Verdade, exemplo, uma na manutenção, nossa, né? a nossa casa, a gente limpa. Se a gente deixar a nossa casa sem limpar, as coisas começam a se degradar. Sim, né? pintar a parede, descascar Exato. tudo, né? Exatamente, porque a natureza ela já faz esse processo de degradação. Já. Então, se a gente tem uma zeladoria em cima desse patrimônio, a gente está cuidando daquele espaço, tem pessoas usando, a limpeza está acontecendo, vai se tornando menos oneroso essa dinâmica de manter em pé o patrimônio. Que é uma grande questão, manter em pé é sempre uma grande dificuldade. E a grande dificuldade também gera do patrimônio é privado e público. Sim. Como que a gente lida e demonstra para o privado, olha, isso é importante para a gente, como que a gente faz? Eu não posso colocar o dinheiro porque eu sou público, o negócio é privado, como que a gente lida com isso? Então, a conscientização, ela também alcança essa dificuldade. Tá. Né? E as informações de zeladoria, então como que a gente cuida de uma madeira? Antigamente passava óleo de peroba na madeira, né? Era bem comum, mas hoje em dia não tem mais esse hábito. Então como que a gente, essa madeira, ela precisa ser cuidada, ser hidratada, a gente precisa informar ela que ela tá viva, porque senão ela vai se degradar, né? Vai vir um cupim e tal. Então essas dinâmicas que vão para esse lado técnico de zeladoria, elas são tão importantes quanto a ocupação do espaço, mas é a ocupação do espaço que vai fazer isso fazer sentido. Sim. exatamente. Que é o que acontece na estação de Itaici. O uso como espaço cultural que mantém isso verdade. em pé, que mantém isso fazendo sentido para a sociedade também. E esse projeto aqui, vocês só têm em Indaiatuba ou vocês estão expandindo? Como é que tá Então, essa... o diálogo com outros municípios é para justamente entender a dinâmica municipal e a gente trabalhar com esses projetos em outras cidades. Tá. Né? A nossa perspectiva para ano que vem é trabalhar com Valinhos, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia e também Vinhedo. Olha, bastante, né? Então a gente está com a equipe também, porque Aham. como em Indaiatuba tem os passeios, em outras cidades não tem. Então a gente analisa a cidade
e entende como que a gente pode abraçar esse projeto lá. Tá. Né? Então, mesmo não tendo passeio, a gente atua nas escolas. Então, o diálogo acaba sendo diferente de cada cidade. E a gente monta também uma programação e, consequentemente, um esquema a longo prazo. Então, Tá. se não tem passeio agora, pode ter passeio depois. Então, a gente vai estruturando também com o diálogo com a gestão e poder público para que isso seja recorrente. E por que Indaiatuba? Indaiatuba foi assim. A pergunta, né? Que todo mundo quer saber por que eles sendo de Jundiaí, por que vieram aqui implementar Indaiatuba? Nós fizemos um projeto em Jarinu, não sei se você conhece. Indaiatuba está em uma das 9 cidades aqui do Sul das Frutas. Né? Nós pegamos a cidade da Pontinha, na verdade da Pontona é Atibaia, mas que fica ao lado é Jarinu. Jarinu é uma cidade de 35 mil habitantes, se emancipou há 75 anos de Atibaia. É novinha, né? É uma jovem. É jovem, uma jovem cidade. E lá tinha um problema que as pessoas não conseguiam identificar o bem material, o patrimônio da cidade. Então, a Gabriela desenvolveu isso ainda na faculdade, Tá. né? O projeto lá de inventário colaborativo, e a gente utilizou o CAL também para poder desenvolver esse projeto, para fomentar esse projeto. Tá. Então, a gente executou esse projeto em 2020, finalzinho de 2023, 2024, e finalizou em julho Tá. do ano passado. E foi ótimo, porque do que a cidade não tinha levantado praticamente quase nada, a gente conseguiu, em diálogo com a comunidade, 64 bens materiais e imateriais. Olha. Desde festas, celebrações, saberes, Isso vira material de tudo. estudo para as escolas, né, Ricardo? Também Não é fora da verdade? escola, Exatamente. mas também para o município, porque Sim. lá não tinha um arquiteto. Eles né, não no tinham, município. eles mesmos não tinham essas informações? Isso, o corpo da gestão, dentro da Secretaria de Obras, não tinha um arquiteto. Tá. Então foi uma prerrogativa para a gente estar também escrevendo esse projeto para lá e ser contemplado. Fora que não tem um conselho de preservação lá. Entendi. Então tinha uma problemática assim, nós somos regulados também pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Preservação do Estado de São Paulo, Tá. ali que regula os bens materiais tombados. Então, por exemplo, aqui no município não tem nenhum tombado pelo CONDEFAT, Tá. nem pelo IFAM. Lá tinha, por conta de uma presença da Unicamp uma vez, e conseguiram tombar o casarão de José Inácio, lá em Jarinu, 2017, se eu não me engano. Tá. E quando você tomba um imóvel, tem o círculo envoltório. O círculo envoltório não estava sendo respeitado. Então, tinha que ter essa presença da população para que entendesse isso e criasse, consequentemente, um conselho de preservação, Tá. que é o que está sendo estruturado hoje para ser criado. Que legal. Então, nosso intuito quando a gente chega no município é justamente entender essas dinâmicas e poder trabalhar em cima disso tudo. Indaiatuba está sendo ótimo porque quando a gente finalizou esse projeto, a gente entendeu que precisamos dialogar também com a base. Não só crianças, mas também os jovens arquitetos. Então, vim aqui para conversar com a Jo, que é a diretora lá de preservação daqui de Indaiatuba, para poder trabalhar com a Unicamp e fazer essa parceria entre público e privado. E a gente mostrou esse projeto do lado de Jarinu e ela falou assim, Ricardo, a gente está precisando agora um projeto de inventário aqui para a cidade. Olha. Assim, como que a gente pode fazer, envolver a Unicamp e tal? Eu falei assim, desculpa, Unicamp não, a Unimax. Unimax, aham. E aí eu falei assim, Jô, calma, que vai dar tudo certo. Vou pensar numa coisa para você e vai entrar. Então a gente pensou, esperou entrar um edital do CAL e fomos contemplados em primeiro lugar. Que legal. Então assim, maravilha. Com esse projeto de inventário. Isso, Tá. e assim... Que é o Guardiões do Patrimônio. Isso, que é tudo o mesmo projeto. Isso, exatamente. Entendi. Então assim, como que a gente pode atuar com a base? Pensamos um projeto como Guardiões do Patrimônio. Que atua com a base e ao mesmo tempo é de guardião para guardião, que eu falo. Então a criança ela leva o diálogo para o adulto, consequentemente para o mais velho. Então essa informação ela vai consequentemente perpetuando dentro da família, dentro da casa, dentro dos amigos. Essa dinâmica a gente assiste bastante no turismo, né? Por exemplo, o Museu da Água é um bom exemplo para isso. As crianças vão pelo passeio, né? Então, a escola leva as crianças lá para conhecer o museu, aí a criança quer levar a família, quer levar os pais para conhecer aquele espaço. Foi muito legal, eu quero que minha família venha conhecer. Então, as crianças trazem os pais para esse espaço. Então, essa dinâmica no turismo, que é uma ferramenta também que a prefeitura tem para apresentar as dinâmicas turísticas da cidade para a população, é
através das crianças, que as crianças levam os pais. Então, é uma forma também de levar essa dinâmica turística para o uso também da população e não só do turista de fora, né? Sim. Isso. E as crianças fazem esse papel muito bem. Elas explanam aquele lugar, como foi a experiência, e trazem de volta os pais, os irmãos, né? Então, Gente, isso é fantástico. e elas fazem a mesma coisa com o guardião. Então, olha, eu fiz essa dinâmica na escola e agora eu sou um guardião. E aí, tanto que muitas crianças perguntam pra gente, né? E se eu ver um adulto jogando lixo no chão, o que eu falo? Sou um guardião, eu tenho que dar um, né? E aí, essa postura a gente também demonstra pra eles que só porque eles são crianças não quer dizer que eles não podem ensinar alguém. Então, ensina aquela pessoa que ela não pode jogar o lixo na rua. Ensina aquela pessoa que ela tem que preservar a cidade, que aquilo é importante pra todo mundo. Então, essa dinâmica de bom cidadão, ela vai se replicando dessa maneira, né? Verdade. E às vezes, como eu falei, a criança não é ouvida. Imagina uma criança de 7, 8 anos, assim, né? Que muitas das vezes as pessoas falam, tá brincando, né? Tá sendo criança. Ok, mas dentro dessa dinâmica toda que nós fazemos, a gente estava voltando para Jundiaí, por Itaici, e a gente viu um senhor jogando um papel, assim, no meio do mato, através do carro. Aí eu virei pra Gabriela e falei assim, Gabriela, isso não é possível. A gente imerso dentro disso tudo, eu falei assim, não é possível. Presenciar é uma cena dessas ainda, né? Eu falei, nossa, dá vontade de buzinar. Eu falei, nossa. Sabe? Então, assim, como que a gente pode trazer a realidade da criança pra dialogar com o adulto? Aí eu falo assim, gente, imagina. Eu falo pra elas, gente, imagine vocês. Crianças. Eu falo assim, criança. Gente, se você falar assim pra um adulto, olha, para de jogar o lixo. É legal, né? O adulto vai cair em si e falar assim, nossa, você não... Sim. Né? Uma criança está me recriminando. Então ele já olha por esse outro lado, né? Que a criança tem também o direito de poder falar as coisas que ela... É o futuro dela também, né? Exato, de preservar, de entender. Por exemplo, teve uma criança que falou do Parque das Frutas aqui. Eu não sabia que tinha, né? Então e ela falou assim, nossa, tio, vai lá ver, visita, sabe? Essas coisas eu acho fascinante. Sim. Que a criança, ela tem um outro olhar. Por isso que eu falei, a gente traz o olhar técnico, mas ao mesmo tempo tem uma outra forma de analisar, tem uma outra forma de perceber a cidade, que a criança, ela entende, ela tem uma cabecinha ali fantástica, sabe? E assim, quando ela traz essa realidade para nós, a gente fala assim, nossa, é muito importante a gente olhar como criança. Porque criança, ela pensa milhões de coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, ela tá pensando numa coisa só. Então, por exemplo... Teve uma criança lá no Museu da Água que ela estava olhando o sagui. E aí... Mas você falou aquilo lá, aquela hora? Eu falei, nossa, como que você pegou Ela essa fez dualidade? a conexão. Exato. Então, assim, essa forma de preservar, essa forma de entender o município... Teve uma outra criança que ela falou assim... Nossa, mas eu vou para outro lugar, mas eu vou ser guardiã do mundo, né? Porque a gente fala isso, né? Muitas das crianças vieram para cá também por conta do aeroporto. Não vieram, não são naturais aqui de Indaiatuba. Mas a gente fala assim, olha, por mais que você esteja pouco na cidade, o que você já conhece? E a gente mostra o mapa no nosso jogo da memória. E aí ela, eu conheço isso aqui. Então, e olha só tanta coisa que vai ter, fora o mapa que você vai ganhar. Sabe, a gente não fala do mapa porque é spoiler. Mas a criança já sabe que vai ter mais alguma coisa. Então, a gente vai assim, vestido como, eu vou dizer entre aspas, técnico, tá? Mas é um técnico mais despojado para a criança. E aí ela vai ver nós dois no seminário lúdico totalmente vestidos como guardião. A princípio, o guardiãozinho não era pra ser nós dois, era pra ser um personagem fictício. Tá. E assim, a gente chamaria um ator pra poder fazer o papel e tudo mais. Só que assim, ao longo dos passeios e tudo mais, eu falo, nossa, mas Ricardo, você que é o guardião. Aí, porque vocês que estão falando, eles já enxergam vocês como os exato. guardiões, né? Espero que nenhuma criança esteja ouvindo, porque senão vai tomar um spoiler também. Não, a mamãe não vai contar pra eles essa parte. Mas assim, a gente olhou e falou assim, não, tem que ser a gente como guardião, não tem como. Porque é vocês que estão levando a mensagem. Exato. Então, no seminário lúdico que vai ter em agosto, vai ser só para as crianças. Tá. Então, a gente vai estar vestido... Nós vamos estar como guardiões. Que daí você diz é um uniformezinho, assim, tipo esse bonequinho. Assim. Exatamente. Ah, Exatamente. Então, nós estamos legal. caracterizados. Então, a gente é um adulto ali, mostrando para a criança. Mas não é aquele adulto que é rígido, ponente.
Ali, não, é um adulto E que de novo dialoga aquele de processo facilidade. de conquista deles. Exato. Porque eles passaram com por um certeza. processo de conquistar esse cargo, vamos dizer assim, porque eles são guardiões também. Então a gente vai encontrar eles nesse momento com eles já terem passado por esse processo. Então ali E tá eles são todo mundo guardiões. de igual para igual, né? Isso. Vocês de igual para Exatamente. igual com eles. Então ali eles vão estar como guardiões também. Então primeiro eles olham a gente de forma distante, olha, eles são os guardiões. E depois a gente coloca eles pertinho dessa situação com a gente. Eles são guardiões também, todo mundo é guardião. E aí a gente se une nesse momento, nesse seminário, como uma reunião de guardiões. de parceiros, né? De todo mundo igual. ali. Exatamente. Vamos nos reunir porque a gente vai cuidar da cidade, o que a gente vai fazer nesse momento. Então, tem esse momento deles se colocarem nesse papel de importância. Sim. Né? Que a gente demonstra o que é ser um guardião, o que é patrimônio. Será que vocês estão prontos para ser? Então, vamos ver se vocês vão conseguir. Desafio, né? Aí tem a missão, aí eles passam pela missão, passam por esse processo de conquista, essa conclusão dessa etapa, né? Se tornando guardiões. E tem o juramento, que inclusive tá no distintivo também. Então, eles fazem o juramento. Então, não é fácil ser guardião. Isso Eu passei é uma por uma conquista, coisa. né, Gabriela? Eu Exato. passei É por uma uma coisa conquista. para ser isso. Sim. Então, essa dinâmica que marca bastante eles saem afirmando que eles são guardiões. E isso é uma dinâmica diferente. Inclusive, alguns professores até falam, agora não pode mais riscar carteira. Tá vendo? Mas Então, é legal. E é interessante porque vocês são super jovens, né? E eu venho de uma geração anterior a de vocês e eu acho muito interessante essa questão da valorização que tem se dado, tanto dos profissionais, como vocês, como da sociedade em si, de dar esse espaço para a criança. Porque até então lá, antigamente, não, deixa lá, não vai, né? Tanto faz, entendeu? O que vai falar ou deixar de falar. E hoje a gente vê essa preocupação. Até na ONU a gente vê que eles estão Sim. contando com a participação das crianças. Exato. E nessa questão das mudanças climáticas. E eu acho que é uma conquista que ela vem vindo, né? E a gente trabalhando, vocês com esse projeto, trabalhando já direto com as crianças para levar essa mensagem para os adultos, eu acho que eles já vão crescer com essa mentalidade de que eles são pertencentes e que eles têm que ser atuantes ali. Sim, sim. O que eu acho interessante é que o direito à cidade é para todos, né? Então, o diálogo que a criança tem, o adulto tem, o mais velho também, a gente acaba também não ouvindo os idosos. Então, essa forma de educação patrimonial é intergeracional. Como eu falei, às vezes a criança ela vai entender, ela vai passar para o adulto e, ao mesmo tempo, ele vai passar para os pais, para os Sim, mais vira velhos, pros um avós. diálogo familiar, né? Exato. E assim, e é isso que a gente consegue perpetuar com a cultura. A cultura, ela tem de ser dissipada. Então, assim, o diálogo, por muitas vezes a criança não tem como acessar esse local. Por muitas vezes o pai acaba tendo a dificuldade do dia a dia, o final de semana trabalha também. Então a gente fala assim, mas você tem um amiguinho? Leva o amiguinho lá, vai lá com ele. Aí, às vezes seu pai tem folga, leva ele também. E aí, por exemplo, teve uma criança que eu achei fantástica, ela já era guardiã. Ela mudou de escola. Aí ela falou assim, guardião. Aí ela me puxou, eu falei assim, eu lembro de você, hein? Aí ela falou, eu já sou guardiã. Aí eu vim aqui uma vez, lá na estação ferroviária, que tem o passeio. Por sinal, no final de semana vai ter esse passeio lá na Maria Fumaça. E aí ela falou, eu vim aqui no Dia das Mães, foi bem legal que você falou pra mim. Aí eu falei, olha, tá vendo? É aí que tá. Você tem que utilizar essas Tipo, ela motivou a ferramentas. família a estar presente naquele evento. Exatamente. E é esse o nosso papel. Porque assim, a Thaís, que é lá do acervo também, ela falou assim, nossa, teve algumas crianças que vieram aqui e não sabia que tinha biblioteca. Até no passeio falou que tinha uma biblioteca aqui e vieram descobrir que realmente tem. Então, assim, o acesso e essa comunicação que a gente sempre fala tem que existir. Sim. A comunicação, ela é feita de qual forma. Então, é de diálogo. A criança, ela passa 8 horas dentro de uma escola com 35 amiguinhos ali, professor. Dentro do intervalo, pode ter muito mais esse contato. Então, assim, o contato de informação que a criança tem ao longo do dia a dia é muito grande. E, assim, se ela consegue entender uma forma, ela tem uma informação ali, ela vai passar para os pais. De qualquer forma. Seja ela uma palavra ou um diálogo completo ali com o pai, né? Então, se ela sabe de alguns atrativos que tem aqui no município, em volta, e o pai tem a disponibilidade para levá-lo, nossa, isso é fantástico. É o que acontece no apresentar a Museu da cidade Água. para as crianças. Apresentar a cidade para as crianças é justamente ter esse alcance de que
puxar os pais para viver a cidade. Sim. Então a criança ela tem esse poder nas mãos. É verdade. Ela uma é memória essa... afetiva também, né, Gabriela? Eu Também. penso que quando Com a gente tem uma certeza. memória afetiva de algum lugar, você fala, aquele lugar eu fui tão feliz, aquele lugar... Você cuida melhor. Porque Isso. você tem essa memória afetiva de que você cresceu ali, você esteve ali com a sua família, você brincou ali com seus colegas. Exatamente. E essa questão da escuta das crianças, eu acho que isso vem acontecendo cada vez mais. E tanto espaços públicos vêm querendo ouvir as crianças, porque eu acho que a gente, como adulto, eu acho que os adultos entenderam que eles que vão ter que cuidar de tudo isso depois. O que a gente fizer agora é pra eles. Então, por que a gente não tá ouvindo eles, né? A gente Então, demorou um pouco para entender isso, né? Infelizmente. Mas ainda Com bem que certeza. estamos caminhando para uma mudança. Mas eu acho que a tecnologia ela fez um pouco disso, de colocar a gente para acessar o mundo inteiro e desconectar a gente do de local. onde a gente está. É. Então a gente tem acesso a muitas culturas, mas a gente e perceber esses pertencimentos de N culturas, mas a gente se vê muitas vezes não pertencendo a lugar nenhum. É verdade. Então, como que a gente retoma isso? Vamos pertencer novamente, conhecer outras culturas, mas pertencendo a uma cultura. Então, valorizando o lugar que a gente está, valorizando a nossa cultura. O nosso Brasil é muito plural, né? Sim. Então, isso que é fantástico. Você tem um prato típico aqui do Brasil que é feijoada. Só que a feijoada feita lá no Nordeste é diferente da feita no Sul. verdade. Então, assim, cada pessoa leva consigo a forma de ingrediente, preparo, mas é a feijoada. Como o estrogonofe lá na Rússia. O estrogonofe na Rússia é diferente do Brasil. Então, assim, é isso que eu acho fantástico. E a criança entender isso é formidável para nós. Então, na época da festa junina, tinha várias bandeirinhas. Olha só isso aqui, então. Isso aqui é o patrimônio nacional, gente. Nossa, então, essa identidade que a criança vai tendo com o território e, ao mesmo tempo, com a vivência com a cultura é maravilhosa. E a gente poder dialogar isso diariamente, porque é diariamente que a gente faz isso com as crianças. Agora elas estão de férias, então a gente também teve um pouco de férias no nosso passeio. Mas, em paralelo, a gente está fazendo as pesquisas. Então, esse diálogo é fantástico. Eu acho que as pessoas precisam ouvi-las mais, ouvir mais as crianças. Porque, muitas das vezes, os problemas psicológicos que as crianças acabam tendo também, a psicopedagogia fala muito disso também, que é ouvir sempre. A criança traz consigo muitas dualidades, questões que dentro da escola isso também tem de ser identificado, né? Que acaba dialogando somente com os pais, mas a criança, às vezes, por muitas vezes, não é ouvida nesse sentido também. Então, dentro do passeio, a gente olha um pouquinho o que está acontecendo, a gente dialoga já com o professor, então acontece já isso. Então, que medida está sendo tomada? Entendi. Então, ao longo dos passeios, Tem a gente vai todo um olhar percebendo pedagógico isso também em cima. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande lidar com as crianças. Então, a gente também se prepara para lidar com essas dinâmicas, né? Então, desde uma linguagem acessível, uma situação acessível, que todos consigam participar, até porque o Ricardo, inclusive, falou de dinâmicas intergeracionais. A cultura é para todos. Então, como que a gente faz que a linguagem dela seja acessível para todos? Para as crianças, para os idosos? Porque a gente, acho que com o avanço da tecnologia, a gente se empolgou bastante. E aí, os idosos não conseguem acessar tudo de forma tão tecnológica assim. Então, a gente colocou QR Code em tudo, Tá. achando que agora todos acessam. Mas não é bem assim. Como, né? Para eles ensinarem também esse Exato. processo. Então, ainda vejo uma dificuldade muito grande para os idosos acessarem o QR Code, utilizarem de ferramentas digitais. Então, já acessei vários aplicativos de turismo. N dinâmicas digitais são incríveis, mas que ainda não são acessíveis para essas pessoas. Então, como que a gente faz uma dinâmica? É muito complexo, com certeza. Sim. Mas fazer uma estrutura que consiga atender a todos, que Todos, né? chegue para todos. O mais velho ele gosta disso aqui. É, Sentar e de segurar. conversar. Também, e de ver Sentar a e coisa conversar, física, ver né? a coisa Deixa eu ver aqui seu palpável. papelzinho. Porque ele gosta de levar essas coisas pra Ai, casa. gente, eu gosto também, tá? Eu gosto dos dois, mas eu o adoro tanto de segurar um mapa que a gente panfletinho tem. desse aqui pra ver. Ó. O pessoal do patrimônio adora um papel. Adoro papel, adoro um livro. Não, mas é gostoso. A gente, em cada cidade que vai também pra entender o turismo também, a gente pega o nosso mapinha. Então a gente também Não dá pra desse jeito. descartar, não são as duas Não, coisas, não né? tem como. E o que eu acho legal do projeto de vocês é que vocês trouxeram também essa importância
importância de que você pode estar conectado ali, mas com uma coisa educativa, né? Sim, Com uma sim. coisa que agrega. A gente tem tanto coisa de tecnologia a favor pra gente poder utilizar, porque essa geração já vem conectada, Sim, né? exatamente. É questão de acessibilidade também, né? O acesso da informação, a gente bate muito na tecla de informação, a gente tem tem um pessoal da comunicação que trabalha junto conosco, então a gente foca muito nisso porque a gente fala com eles sobre o diálogo que a gente vai ter com a população, como que vai ser feito isso. Então, fora as crianças, a gente teve uma roda de conversa com o pessoal da Associação dos Engenheiros no dia... Junho? Foi junho? Foi junho. No dia 10 de junho, a gente dialogou também com os adultos. A memória dele é boa, viu, Gabriela? Meu Deus, ele lembra do dia, assim. É impressionante. Se eu bobear até o horário ele te dá. Gente, e aí, como E foi? aí foi fantástico, assim, porque aí que trouxe esse entendimento com o local. Que eles pontuaram muito qual da área central. Tá. Então, bateram muito na tecla do centro. A gente tem que preservar a parte do cemitério, tá? Maravilha, gente. Tá sendo feito isso. Mas e o olhar como um todo da E cidade? pro material, né? Porque a gente pensa no patrimônio, a gente pensa no material. Sim. A gente pensa na igreja, Exato. a gente pensa no casarão, a gente pensa no museu. Material e imaterial. É E as verdade. festas e as dinâmicas típicas. O que está acontecendo com elas. Né? Então, o nosso trabalho ele também traz algumas coisas que já morreram. Algumas construções, com certeza. Mas algumas dinâmicas. Né? Então, algumas formas de expressão, algumas celebrações. O que a gente está fazendo para preservar Sim. o patrimônio O que é local imaterial. também, o que é cultural daqui, que nasceu aqui, né? Exato. Exatamente. A gente, então, e essa forma que eu digo que é algo a ser construído, né? É médio e longo prazo. Então, se a gente conseguiu entender dessa forma, maravilha, pessoal. Como que a gente pode trabalhar isso para que seja cíclico dentro do município? É isso que Né? eu ia perguntar. Vamos supor, encerrou o projeto Guardiões do Patrimônio. E aí? O que a gente... Vocês têm ainda um pezinho aqui em Dayatuba? Vocês vão acompanhar? Como Olha, é que é o isso? nosso pezinho aqui, ele foi construído de uma forma muito natural, assim, porque... Mas dentro do projeto, a gente já deixa ferramentas para a gestão continuar trabalhando. Ah, entendi. Tipo, não morre. Isso, não. Vocês Exatamente. ministram esse período O e depois... inventário em si ele é uma ferramenta legislativa. Tá. Então, ele já é uma ferramenta para a prefeitura continuar uma gestão de proteção do patrimônio. Tá. Mas, fora essa ferramenta que a gente deixa, que é o inventário em si, todo esse conteúdo, ele também ele acompanha uma análise para gestão, que é o que as crianças estão percebendo, o que a população está entendendo, ou seja, o que está alcançando as pessoas. Tá. Quando a gente fala de patrimônio, que as pessoas sabem que existe. E aí você percebe uma gama de coisas que existem, materiais e imateriais, que a população não está acessando. Entendi. Então, gestão, as pessoas não estão acessando isso. A gente precisa divulgar, a gente Daí, precisa comunicar. infelizmente, ou felizmente, não sei, vai depender da gestão, vai muito da boa gestão, né, Gabriela? Porque assim, vocês vão entregar um documento, uma coisa importante, falando do que é válido, do que... Sim. Mas aí vai depender das gestões de cada cidade, se vai realmente E lidar implementar. com as dificuldades disso, porque a gente às vezes olha para o patrimônio de uma forma muito simples, né? Ai, vamos proteger essa construção aqui, vamos deixar ela em pé, gente. É só preservar. O só preservar é delicado. Como que a gente restaura o patrimônio imaterial? Isso eu gosto muito de misturar esses termos, porque geralmente a gente lida com restauro pro material, Físico, né? Uma pro coisa que você físico. consegue ver. Mas como que a gente Restaura uma festa antiga, uma coisa comemoração. que deixou de acontecer. Então, como que a gente resgata uma dinâmica cultural? É muito delicado, não é simples de acontecer, porque para fazer sentido aquela dinâmica cultural, aquela construção, aquela festa, precisa fazer sentido para as pessoas. Sim. Aquilo precisa, então, se aquele patrimônio, aquela construção parar de fazer sentido para as pessoas no cotidiano delas, ela não vai fazer muito sentido financeiramente também de para a estar gestão. perpetuando aquilo. Exato. Morreu, Exatamente. né? Por isso que a gente fala o uso que protege o patrimônio. É. Então, as dinâmicas imateriais, a prefeitura tem que estar sempre valorizando o que está acontecendo, as festas, as É que a dinâmicas. gente está numa cidade privilegiada, né? Vocês estando aqui, vocês já viram que aqui em Dayatuba ela é diferenciada das Sim, outras sim. Com cidades. certeza. Mas a eu presença da população no a patrimônio é presença, impressionante. a própria sistema mesmo protege os nossos patrimônios, valoriza. A gente tem muitos eventos nesses locais. Sim, Mas tem exato. muitas cidades que, infelizmente, não têm. E eu acho que um projeto de vocês, assim, é uma coisa extremamente importante. Dessa forma que você tinha comentado, assim, como que vocês analisam, é justamente o que o secretário ou a secretária nos reporta. Entendi. Então, Qual é a assim, necessidade da cidade? porque assim, a gente já percebe na fala
do secretário qual que é o intuito Tá. disso tudo. Então, não, maravilha, eu quero esse documento para poder dialogar com as crianças, que é fantástico. E eu gostaria também de usar o documento para forma jurídica, para burocracia, para eu poder fazer o tombamento, enfim. Aí é questão de administração pública. Tá. Mas a gente já percebe o que o secretário precisa, o que a secretária precisa, para que isso seja um documento que vai beneficiar a cidade de médio e longo prazo. E que saia do papel, que eles consigam saia. viabilizar. Exatamente. Os nossos projetos eles se tornam facilitadores para a gestão mesmo. Tanto dessa forma analítica, técnica, como de reunir informações que às vezes a prefeitura tem uma dificuldade de conseguir gerar dinâmicas dessa forma. Para a prefeitura não é simples fazer um inventário. É bem complexo, tanto de forma técnica como de forma de tempo. Às vezes, porque o inventário ele é uma ferramenta de N possibilidades, tanto legislativa como administrativa, mas ele é muito difícil de ser formado. Isso para uma gestão não é simples, até porque tem um olhar vicioso de quem se mora lá. Então, quando você já nasceu na cidade, você já tem um apego a algumas coisas, você já enxerga algumas coisas e outras você não enxerga. Então, eu acho que isso também agrega bastante o nosso trabalho, a gente não ser daqui. É verdade. Porque a gente não vocês tem trazem um olhar. a gente não tem o olhar vicioso da cidade. Então, pra gente, o centro não é mais importante que Itaici, que Videiras não é um bairro. Inclusive, verdade. que é outra marca cultural da cidade, nossa, eu adoro essa marca cultural. Eu acho ela maravilhosa, porque todo mundo fala do bairro Videiras e ele não é registrado como bairro, Então. mas ele está no plano diretor. Isso é muito interessante. A força cultural, ela faz uma guerra. A força cultural, ela, assim como a água, ela não liga para a linha municipal. Então, e a força cultural em Indaiatuba, ela criou um bairro interessantíssimo. Que tem tantas coisas interessantes, né? As Exatamente. plantações de Exato. uva. Ai, gente, cada coisa linda que eles têm A lá. Associação dos Amigos de Bairro também faz parte do projeto, que eles são entidade parceira do projeto. Então, o Rafael lá, eles têm justamente esse contato, né, que você falou com o município, abriu uma porta muito boa para esse diálogo, que é a marca Vite, que eles estão fazendo lá em Itaici, Videiras, Itaboraí e Tombadouro. Então, a gente dialogou com esse grupo, são fantásticos, e a gente desenvolveu a marca, né, junto com o mapa que eles vão divulgar logo mais. Ah, então tem o dedinho de vocês lá atrás? Tem. Eu não sabia. Eu sabia desse projeto, mas não sabia que vocês estavam participando. Quem estava encabeçando isso tudo também era junto com o Sebrae. Tá. Né? Aí nós temos parceiros junto com o Sebrae e nós fizemos uma ponte ali para criar justamente esse contato com o pessoal e para falar assim, gente, ó, vocês têm um produto fantástico, eu acho que vocês podem ir por esse lado também, né? Contando com o Silvio, que era do Sebrae também, que atuava aqui, e eles falaram assim, maravilha, ao invés de fazer uma rota, vamos fazer um corredor, corredor turístico. E aí eles foram escalonando veio isso. de um processo de escuta também. Escuta da comunidade. É um processo que a gente realiza nos nossos trabalhos de escutar. Porque é daí que a gente necessidade. consegue identificar. Então, o nosso olhar técnico sobre a escuta da população tem nos gerado dinâmicas e olhares muito interessantes. Tá. Então, esse processo de escuta com o corredor turístico, que eles não eram um corredor turístico, o objetivo deles era uma rota, e a gente demonstrou para eles que, pela própria forma como eles vinham falando das dinâmicas e dos processos deles, e a gente, observando de forma urbanística, a gente falou, vocês são um corredor turístico. E isso fortalece a dinâmica municipal para o turismo rural. Então, a gente, na verdade, só esclareceu algumas coisas que já existiam. Tá. A gente demonstrou algumas potencialidades que eles já tinham, algumas dinâmicas que eles iam chegar nesse processo, né? Naturalmente. E aí a gente falou, olha, o termo correto é esse. E aí, esse colocar de termo para eles, eu acho que gerou um novo raciocínio sobre dinâmicas turísticas. Mas nem foi imposição, a gente não impôs Foi uma esse sugestão. tema. Não, foi assim, foi uma Vocês têm um olhar percepção. técnico, foi na assim, verdade. pessoal, vocês estão olhando por esse lado, mas e se vocês olharem por esse? Na verdade, Eles analisaram isso e viram que conseguiram fazia entender sentido. que fazia sentido. Eles já falavam de si como um corredor Mas não turístico, sabia o termo. usando o nome Exato. rota, né? Então, que a gente não Porque assim, conhece a os gente termos. vê como um grupo, uma comunidade, tem vários saberes ali no meio. Então, um é professor, o outro é agrônomo,
época de eventos e tudo mais. E aí, quando você vai juntar esse pessoal, às vezes fica Uma bagunça, uma né? Não tem bagunça. jeito. Então, em todos os meses eles se organizam e discutem o que poderia melhorar, tudo mais. Hoje eles já têm um estatuto, já subiram de patamar cada vez mais, estão subindo. E é fantástico de ver isso, sabe? Do ano passado para esse, A como que evolução, eles se né? Como eles organizaram. estão se juntando para viabilizar. Exato. E esse contato com comunidade que a gente preza muito. Né? Nós prezamos o contato de comunidade porque a cidade como nós lidamos, nós vemos vários nichos. Então, desde associações de bairros, desde a presença de etnias. A gente está conversando com todas as etnias aqui de Indaiatuba também. E cada uma tem sua peculiaridade, tem seu interesse na comunidade. Dentro das pessoas que frequentam as comunidades como um todo, é fantástico de ver isso. Sabe? E a gente sempre olha para essas dinâmicas culturais e turísticas como uma coisa auxilia a outra. Como que o turismo fortalece o patrimônio, como a cultura pode se formalizar para uma dinâmica turística. Então, como tudo isso constrói uma cultura mais sustentável, um patrimônio mais sustentável, como que a gente mantém as coisas, justamente como que a gente não perde dinâmicas, né? Então, fazer uma festa, com certeza é muito custoso, com certeza é muito desgastante, mas o que faz tudo isso fazer sentido é a cultura, é a valorização de uma história, é o turismo acontecendo. Então, sempre tem que ter uma dinâmica financeira acontecendo. Isso é óbvio. Mas como que a gente faz isso ser sustentável? Porque a gente precisa fazer sentido. Culturalmente precisa fazer sentido, mas financeiramente também. Então, a gente une... A gente sempre tem esse olhar de que o turismo e a cultura, elas sempre vão ser uma agregado, família, né? Com Exato. certeza. E deixa eu perguntar pra vocês. O pessoal que tá assistindo a gente, de repente que é de outra cidade, quer o projeto de vocês lá, o que eles fazem? Como que procede? Eles podem chamar vocês? Chama a gente, Exatamente. a gente conversa. Da mesma Conta pra gente como é que faz. Vamos Da lá. mesma forma como foi em Indaiatuba. Indaiatuba chamou a gente justamente... olha, eu queria um inventário aqui. Tá. Ia ser uma ferramenta ótima pra gente. A gente já identifica que a gente precisa dessa ferramenta. E identificar que precisa dessa ferramenta já é um ótimo caminho. Então, a gente escuta esse processo. Entendemos... de fato, precisa dessa ferramenta. E aí você tem outra dinâmica que a gente pensa, vamos desenhar um projeto para essa dinâmica específica. Porque os projetos, eles não conseguem ser replicáveis assim perfeitamente. Um quadradinho não encaixa. Porque o pessoal de Capivari tem cada lugar, ó. Capivari, Rafar, a terra da Tarsila do Amaral, Capivari teve contatos diversos, né, ao longo dos municípios. Teve uma moça em Vinhedo que ela falou assim: nossa, eu vou levar você para conversar com o prefeito lá de Capivari. Aí foi justamente... agora que lembrei. Aí, não, tá ótimo, vamos marcar... Né? Capivari parece ter uma força cultural muito interessante, porque fantástico. muitas pessoas falam de O pertencimento Capivari. com o Tarsila do Amaral. Muito, gente. A Fazenda São Bernardo, exato. maravilhosa. A gente esteve lá, fizemos matéria. Exato. É incrível. E o pessoal, ó, Itu, Salto, Capivari, Monte Mora, Elias Fausto, por favor. Isso. Conheçam o trabalho. Uma força cultural regional muito interessante, porque a gente vem ouvindo bastante sobre essa cidade. Que legal. O que nós estamos fazendo também, como técnicos, é também entender como que se formou a região. Né? Porque, como eu falei, nós pegamos de Jarinu e a gente está na outra ponta do Circuito das Frutas, que é Indaiatuba. Então, a nossa intenção é lidar com cada cidade e entender também como que ela se organizou perante as outras cidades em volta, né? No envoltório como a ali cultura da não região. respeita esse limite municipal, então, naturalmente, tivemos uma influência, né, nessa região. Então, como essas dinâmicas culturais, uma alimenta a outra, né? Assim como a gente vê, é bem comum, né, ouvir de arquitetura paulista, essas dinâmicas, elas vão se influenciando, as coisas vão caminhando, né? Porque... Aqui no nosso interior, a gente tem a cultura a construção caipira paulista, né? Que é aquela de taipa socada. E aí a gente vê isso nas construções paulistas. Se a gente vai para Minas Gerais, é totalmente diferente. Ali a gente vem um pouco mais que a gente fala que é do seibro, né? Que às vezes em algumas das construções nós vemos algumas formas vernaculares também, mesmo sendo na mesma época. Então você vê características em cada uma das construções e cada um dos estados totalmente diferentes, mesmo legal. mantendo uma característica igual, assim como forma vernacular, capitel, essas formas
clássicas, a gente vê a arquitetura se moldando também e trazendo esses remanescentes ecléticos, enfim, termos arquitetônicos, maravilhoso, gente, é maravilhoso. Olha, por mim eu ficaria aqui, a gente batendo muito mais papos, vocês me ensinando, porque tudo aquilo que é voltado para a criança eu amo, porque eu penso que eles são realmente, o nosso projeto trabalha isso, de vocês também, essa formação de cidadania, de um mundo melhor, que estamos a caminho, estamos Sim, avançando muito. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço. Eu vou ver com vocês depois qual que é o arroba que vocês querem deixar lá embaixo Tá no ótimo. descritivo, para o pessoal que está assistindo poder conhecer melhor o projeto, as cidades que estão assistindo quererem, já vai estar lá os contatos. E muito obrigada mais uma vez Muito por essa obrigada. aula, né? Muito que obrigada agradeço, por ter Flávia. convidado a gente. É uma honra estar aqui E o no seu espaço está podcast. aberto, novos projetos, novas coisas, venham, por favor. Perfeito, eu agradeço, viu, Flávia? Muito obrigado pelo espaço, viu? Obrigada a vocês. Obrigado pela conversa. Gente, lembrando que dia 25 teremos o 19º troféu Frutos de Indaiá. Vai ser maravilhoso. Acompanhe aqui na nossa tela, tá com mais informações. E no site do Mais Expressão também. Até a próxima. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim.